A seguir, Hora da Notícia. Servidores do Tribunal de Justiça do Estado entram em greve para reivindicar a não extinção do cargo de oficial escrevente, reposição salarial e de pessoal. Bancada gaúcha no Congresso vai definir quais reivindicações vai atender, já que o volume das demandas é maior do que a capacidade das emendas parlamentares ao orçamento. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito e para trazer dados de Passo Fundo, a gente recebe o secretário municipal de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa. E ainda vamos mostrar que crianças de escolas municipais aprendem sobre a segurança de pedestres e motoristas. E também nessa edição, já pensou que aquela pintura, aquele quadro, aquele desenho que está na parede da sua casa pode fazer parte de uma exposição de arte? Como participar? A gente te explica em seguida. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro, é Hora da Notícia. Os servidores do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul começaram ontem uma greve em todo o estado. Bom, mobilização por tempo indeterminado. Ela foi decidida numa Assembleia Geral quando mais de 500 servidores do Judiciário Gaúcho votaram a favor do protesto. Entre as reivindicações da categoria está, por exemplo, a não extinção do cargo de oficial escrevente, está também a reposição salarial e de pessoal. Conforme a categoria, há 5 anos os servidores do Poder Judiciário estão com os salários congelados e sem perspectivas. Aqui na comarca de Passo Fundo, 30% dos servidores estão atuando naqueles casos de urgência durante esse período, então, de greve. O tema da Semana Nacional de Trânsito deste ano é "No trânsito, o sentido é a vida". Bem, apesar de hoje ser o último dia da campanha, as boas práticas, elas precisam continuar sendo exercidas o ano todo, tanto pelo motorista, pelo ciclista e também pelo pedestre. Mas elas também precisam ser ensinadas para quem ainda é bem pequeno. E essa foi a atividade de ontem à tarde para um grupo de crianças que estuda na Rede Municipal de Passo Fundo. Parece brincadeira, mas o assunto aqui é sério. Faixa de pedestres, o que fazer? O sinal fechou e agora? Em poucos minutos, as crianças aprenderam direitinho. No sinal vermelho não pode andar, no amarelo tem que prestar atenção e no verde pode andar. Que a gente tem que prestar atenção no trânsito e que quando a gente for pegar o ônibus a gente tem que fazer assim com a mão. Os grupos também assistiram a uma pequena palestra e receberam a multinha mirim. Sempre que os pais fizerem coisas erradas no trânsito, vão levar multa dos filhos. Porque é importante todo mundo saber, porque a gente não sabe que dia pode acontecer uma coisa. As atividades foram realizadas no shopping do centro. Participaram 180 crianças de 3 escolas municipais. Ao longo da semana, a equipe do Núcleo Educacional para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança também realizou diversas atividades nas escolas da rede municipal. Teve até certificado de agente mirim. O tema deste ano é "No trânsito, o sentido é a vida". O que quer dizer o que com esse tema? Que o trânsito ele foi criado para nós nos locomovermos, para irmos ao trabalho, ao lazer, ao estudo. Não faz sentido nós perdermos a vida em acidentes de trânsito. E a gente segue falando sobre este assunto aqui no estúdio, porque hoje é o Dia Nacional do Trânsito e com a gente aqui no Hora da Notícia, o secretário municipal de Segurança Pública e de Trânsito de Passo Fundo, João Darcy Gonçalves da Rosa. Obrigada, secretário. Seja bem-vindo. Olha, obrigado. A gente quer começar a nossa conversa compartilhando alguns números, como, por exemplo, Passo Fundo, uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, recebe uma população de cerca de 100 cidades, de 100 municípios aqui da região. Nós temos 130 mil carros emplacados em Passo Fundo, dados de 2018. E a pergunta é, como é que se desafoga esse trânsito, secretário? Essa pergunta muitas pessoas nos fazem, né? E a gente trabalha em cima dessa questão. Nosso município ele tem uma estrutura já antiga,
né, foi planejado lá atrás e as nossas avenidas e ruas, elas são as mesmas de muito tempo, né? E a nossa frota veicular, ela tem aumentado todos os anos. Esse dado que você colocou de 130 mil veículos é de dezembro de 2018. Com certeza hoje nós temos mais. E ainda temos os veículos que vêm nos visitar para buscar uma estrutura, aquilo que nós ofertamos à região, né, que passa com certeza acima de 10 mil veículos diários, né, que nos visitam. Então, você colocar tudo isso na nossa estrutura viária, nós temos sempre, alguns momentos do dia, dificuldade de atravessar uma avenida, de atravessar uma rua, de fazer um contorno, enfim. E aí a gente pede sempre, né, para aquele condutor, para todos os condutores, né, que esperem a sua vez, que tenha a sua hora, né, e que tenha calma, porque às vezes aquela pressa de ganhar 2, 3, 5 segundos acaba causando um acidente e ele com certeza vai perder mais de 1 hora. Uma outra situação que os motoristas enfrentam é a seguinte: não tem lugar para todo mundo estacionar no centro da cidade, pelo menos na área azul, que é aquela área que sai mais em conta para o motorista. O que se pode pensar de diferente daquilo que a gente já vem fazendo, secretário? Nós temos que mudar os hábitos, é isso que nós temos que fazer. Inclusive, para completar a tua primeira pergunta, as pessoas têm que saber se direcionar aos seus objetivos, né, aonde ela precisa ir, ao trabalho, à educação, a sua rota. A sua rota, por outros caminhos. Às vezes você aumenta um pouco o seu caminho, mas diminui o teu custo da parada do veículo, do trânsito interditado, enfim, tem que mudar os hábitos. Inclusive para estacionar. Hoje nós queremos estacionar sempre na frente de onde nós queremos ir. Não é mais possível isso. Nós temos que estacionar 1 quadra, às vezes até mais de 1 quadra distante e caminhar um pouquinho para chegar ao nosso destino. Também pensar em outros meios que Temos até outros são meios, mais né, sustentáveis em termos financeiros exatamente, e tem ambientais. a bicicleta, tem o transporte coletivo, né? Nós temos outras opções para deslocar no trânsito. Secretária, a gente queria falar um pouquinho também sobre os números dos acidentes no perímetro urbano de Passo Fundo, que vem diminuindo, inclusive. Sim, esse é um trabalho que a gente tem feito conjuntamente com outras secretarias quando planejamos o trânsito. O nosso planejamento ele é sempre voltado para a questão da segurança. Nós tivemos um ano, aí, me parece que foi 2014, que nós tivemos 29 mortes no perímetro urbano de Passo Fundo, sem contar as rodovias, né? É um número muito expressivo. Então, a partir daquele ano, a gente começou a adotar algumas medidas, né, buscando sempre a questão da segurança, do pedestre e do condutor. E nós estamos alcançando um número bem positivo. A gente teve uma redução nos anos, nos últimos 2 anos aí, bem acentuada, e este ano de 2019 nós deveremos ter, se continuarmos com os dados que estão até hoje, um ano muito positivo, um dos melhores anos dos últimos 10 anos, em termos de vítima fatal no perímetro urbano de Passo Fundo. Secretário, saberia nos dizer hoje o número de mortos no perímetro urbano em Passo Fundo hoje até nós esse temos, momento, setembro? Hoje nós temos até o momento 5 mortes, né, de janeiro de 2019 até o dia de hoje, 5 mortes. O ano passado nós tivemos 8, né? O ano retrasado nós tivemos 16 e a tendência é que a gente diminua. Diminuição também com relação a acidentes com motociclistas. Nós tivemos redução de acidentes com motociclistas, mas o índice mais favorável que nós entendemos que aconteceu foi com o pedestre. Porque o pedestre, normalmente, a pessoa fica sequelada, né? Ela causa, sofrendo um maior dano. E em função disso, nós estamos diminuindo as mortes no Passo Fundo. Com que é o pedestre, mais frágil nessa que é o mais relação frágil, toda, exatamente. Né? E normalmente a pessoa que é atropelada é aquela pessoa que tem uma maior deficiência, ou seja, a pessoa com uma idade mais avançada ou uma criança, e a gente está conseguindo alcançar esse objetivo. Secretário, muito rapidamente, só para a gente encerrar aqui hoje, qual é o seu principal desafio, qual é o ponto da cidade que ainda lhe dá muita dor de cabeça? Olha, nós temos as avenidas principais, né, que é a Avenida Brasil, Presidente Vargas. Essas avenidas aí, elas têm um maior fluxo de veículos e o centro da cidade, então, é normal que aconteça ali o maior número de acidentes. Hoje ainda a gente tem uma média alta de acidentes
no dia. O ano passado nós conseguimos baixar um pouquinho de número de 10, está 9 pontos e alguma coisa, e nós temos que baixar bastante essa média. Então, 10 acidentes por dia é um número bem razoável, a gente quer baixar esse número. Apesar disso, nesse Dia Nacional do Trânsito, a gente tem algumas questões aí que podem ser comemoradas. Sim. Secretário, muito obrigada, bom trabalho. Eu agradeço, Obrigada. Eu que agradeço. E quem está de volta aqui no Hora da Notícia, depois de um longo período de férias, é a jornalista Zulmara Colucci. É longo só pra gente, foram só 15 dias, né, Zulmara? Nem tão longo assim, né, Thaís? Seja bem-vinda. Mas olha, Thaís, trago uma informação bem importante que diz respeito a todo o estado, mas especialmente para a nossa região, viu? A FAMURS entregou ontem ao coordenador da bancada gaúcha no Congresso, o deputado Giovanni Cherini, um dossiê com a situação dos 57 trechos que estão com obras não iniciadas, paralisadas ou concluídas parcialmente e que envolvem 55 municípios gaúchos sem acesso asfáltico. A FAMURS quer buscar, via emendas parlamentares, os recursos necessários para realizar essas obras. Só que não vai ser fácil, viu? Porque não só a FAMURS recorreu à bancada gaúcha para buscar essas emendas. Outras instituições nas áreas da saúde, educação, segurança e também prefeitos recorreram às emendas parlamentares. Isso porque o orçamento da União está contingenciado e o Rio Grande do Sul, a gente sabe, vive uma crise financeira agravada e sem precedentes. A bancada gaúcha, por conta disso, recebeu mais de 500 lideranças nos últimos dias e os valores superam a capacidade legal que os deputados têm na destinação de emendas. Ontem, o deputado Cherini comunicou que será realizada uma reunião no dia 10 de outubro para triar e destacar as prioridades a serem atendidas a partir dos recursos conjuntos e individuais dos deputados. Serão selecionadas 17 emendas impositivas no valor de 249 milhões para tentar suprir parte dos pleitos apresentados. Olha só. Difícil. É meio que, Zulmara, vou resumir aqui, é meio que o que dá para fazer com isso que se tem. É algo nesse sentido. E, Thaís, quero passar uma última informação sobre a reforma da Previdência, já que eu não estava aqui e a gente acabou não passando o cronograma. A reforma da Previdência vai ser votada em primeiro turno no Senado na semana que vem. Ela está dentro daquele cronograma inicial que o presidente do Senado comunicou. De 1º a 10, deve ser votada no plenário do Senado e depois sancionada pelo governo federal. Ficaremos atentos a isso. Zulmara, ótimo retorno, até amanhã. Obrigada. Obrigada. Bom, já pensou que aquela pintura, aquele quadro que você tem na parede da sua casa pode fazer parte de uma exposição? Depois do intervalo, a gente te conta como. Os alunos do ensino médio da rede pública e particular aqui de Passo Fundo já podem inscrever curtas para o primeiro Festival Escolar de Cinema de Passo Fundo. Os audiovisuais eles devem ter sido produzidos até o ano passado e, é claro, dentro do calendário escolar e sob a orientação de um professor. Os curtas, esses pequenos filmes, eles podem ter, então, de 5 até 20 minutos. E aqueles que forem selecionados vão ser exibidos no Teatro Municipal Múcio de Castro. Também vai ter premiação para 9 categorias e vai ser tudo aqui na UPF. Para se inscrever, é bem fácil. Alunos ou ex-alunos precisam preencher uma inscrição que está disponível no site da Prefeitura até o dia 9 de outubro. O endereço é esse que está aparecendo aí na tela. Bom, a gente sabe que a primavera ela não chegou só com as flores. Junto com as flores vieram os sintomas de muitas alergias. E aqui a nossa região ela é propícia para as alergias respiratórias, especialmente a rinite. O pólen de forrageiros como o azevém, ele está presente na maior parte da estação. E como ele é muito fino, ele se desloca com facilidade com qualquer velocidade do vento. Esse assunto foi tema do programa Painel de ontem à noite. Você pode conferir a reprise, é hoje às 11 da noite e tem uma última exibição amanhã às 10 da noite. O programa
também está disponível nas redes sociais. É só procurar no Facebook ou no YouTube como UPF TV. Dá só uma olhadinha num trecho do programa. Então, na nossa região, que é uma região essencialmente agrícola, nós temos muitas gramíneas. E as gramíneas, especialmente o azevém, são um dos grandes responsáveis pela quantidade de pólen que está no ar. Também as nossas árvores, algumas delas, têm alguns processos alergógenos, mas o maior problema é com as gramíneas, que são chamadas de doenças do feno. Relaciona na nossa consulta pediátrica que tem um pai que tem algum tipo de alergia, alguma mãe que tem algum tipo de alergia, e essa criança possivelmente ela sempre vai desenvolver, né? Então o fator hereditário é bem presente, a gente percebe isso, né? E principalmente quando os dois pais são, aí a gente vê que essa criança tem uma probabilidade muito mais alta de desenvolver algum quadro alérgico. E eu penso aqui que pelo fato da região ser mais fria do que as outras regiões do Brasil, né, onde a gente também tem envolvido a isso vários quadros virais associados, e o vírus também é um grande desencadeador de quadro alérgico. A pessoa tem que começar o tratamento com os medicamentos 1 mês antes de chegar à polinização. O grande problema agora é que mudou o meio ambiente. Quer dizer, mudou o clima, quer dizer. Sim. Então a mudança climática, eu já não sei mais que vai ser 7 de setembro, pode ser em julho. Então tem que começar no mais tardar fim de julho. Usar o remédio profilático, de preferência os locais, então os spray que a gente usa no nariz e o colírio. A temperatura começa a subir a partir de hoje até o fim de semana. 30 graus é a previsão aqui na região. Veja os detalhes. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima 10 e máxima 24 graus. O tempo não muda na sexta-feira, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima 10 e máxima 24 graus. Agora a gente fala de arte. É que o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider vai receber uma exposição colaborativa. A Júlia Poça tem as informações. Eu tô aqui no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo, que se prepara para receber uma exposição do artista plástico porto-alegrense Sandro K. E essa é uma exposição muito bacana, que traz peças, quadros de várias pessoas, vários passofundenses. Quem nos conta, quem fala conosco sobre isso, é a professora do curso de Artes Visuais aqui da UPF, Luciane. Professora Luciane, vamos falar então sobre como funciona essa exposição. Como assim as pessoas podem trazer as suas peças para cá, os seus quadros? Como é que funciona isso? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer esse espaço para a gente convidar então a comunidade em geral, não precisa ser artista, para trazer o seu quadro de paisagem, para participar dessa grande paisagem que vai ser uma exposição que nós vamos fazer aqui no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. E o intuito, na verdade, é que a população participe dessa exposição, trazendo então esse quadro, que pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, pode ser uma tapeçaria. O tema é só paisagem, não é de outras áreas. Então, as paisagens, elas vão compor esse grande trabalho, mas a coisa mais importante que a gente poderia salientar nesse momento é a oportunidade da gente conviver com uma exposição de arte, trazendo uma parte dessa exposição de arte a partir do que a gente tem em casa. Esse artista, o Sandro K., ele trabalha com os objetos do cotidiano, então essa prática já é uma prática que ele vem desenvolvendo. Então ele entende que essa possibilidade de trazer alguma coisa que você tenha em casa, no teu cotidiano, que você está acostumado a ver todos os dias dentro de um espaço de um museu, pode abrir um diálogo bastante interessante entre a comunidade e a arte. Ótimo. Bom, se você quer ver então as suas peças, os seus quadros, né, fotografias aqui nessa exposição, você pode trazer elas aqui para o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo, que fica bem em frente ao UPF Idiomas. Essa exposição ela começa no dia 8 de outubro e vai até o 1º dia de dezembro. Lembrando, claro, que as peças devem ser trazidas para cá até o dia 5 de outubro e elas, claro, serão devolvidas após a exposição. Voltamos ao estúdio. Hoje a gente fica por aqui. Aproveita para acompanhar também o conteúdo da UPF TV pelas redes sociais. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30. Até lá!
Música